Mas você sabe como funciona a Câmara dos Deputados? O debate político e técnico sobre os projetos e as propostas que modificam a Constituição passa pelas comissões temáticas e pelo plenário, mas também parte de diversas reuniões realizadas em todo o país. A Câmara tem 2 espaços onde os deputados se reúnem para debater e votar projetos: o plenário e as 21 comissões permanentes. É nas comissões que acontece a análise técnica dos projetos. Por exemplo, um projeto que trata de direitos trabalhistas deve ser discutido pela Comissão do Trabalho antes de ir a plenário. Além disso, a maioria das matérias nem sequer chegam a ir ao plenário. São aprovadas definitivamente nas comissões. São os projetos de caráter conclusivo. 70% dos projetos apresentados são conclusivos, ou seja, 70% dos projetos nem chegam a plenário, ficam e tramitam apenas no âmbito das comissões permanentes da Casa. Além de analisar projetos, as comissões fazem audiências públicas para debater temas de grande interesse com a sociedade. E existem ainda as famosas comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, que investigam denúncias e propõem mudanças na legislação. O trabalho dos deputados também ocorre no plenário, que normalmente decide sobre matérias mais complexas, como propostas de emenda à Constituição, projetos de lei complementar e medidas provisórias. Alguns projetos têm que ser votados necessariamente pelo plenário, como os que estão em regime de urgência, os de iniciativa popular e os acordos internacionais. O plenário concentra os assuntos mais polêmicos e, justamente por isso, é palco de sessões repletas de debates acalorados. Nas comissões tem o debate político para valer, mas tende geralmente o deputado a se comportar mais para verificar o mérito, se aquilo atende o interesse da sociedade ou não. E quando vai para plenário, o conteúdo de plenário, visto que você tem um universo de 513 deputados, todos os partidos, o conteúdo do debate político ele fica muito acalorado e às vezes você deixa de discutir o mérito em plenário. Fora de Brasília, os deputados atuam de várias formas. Nos estados, eles ouvem os eleitores sobre as necessidades dos municípios. O resultado são as chamadas emendas parlamentares, que destinam recursos para a compra de ambulâncias, construção de escolas, pavimentação de estradas e saneamento básico. Os deputados também fiscalizam irregularidades. Em 2008, a CPI do sistema carcerário visitou presídios em vários estados. Encontrou superlotação e desrespeito aos direitos humanos. No mesmo ano, os deputados fiscalizaram as ações de assistência às vítimas de enchentes em Santa Catarina. No final do ano passado, no Pará, os parlamentares acompanharam um plebiscito que decidiu pela não divisão do Estado. Um sindicato tem uma luta que precisa ter uma ideia relacionada à questão do interesse dos trabalhadores. Eles procuram um deputado. Você tem uma calamidade, procura um deputado. Você tem um prefeito que está com uma dificuldade na cidade e não consegue conversar com o governador, não consegue conversar com o Executivo Federal, um ministro, ele procura um deputado. E, além disso, você tem também o seu trabalho partidário. Então, é uma soma de várias coisas. Eu acho que isso é importante, faz parte da rotina do deputado. São 513 deputados. Desses 513, apenas 8 são do Distrito Federal. Ou seja, os demais 505 deputados são dos outros 26 estados da federação. Isso é quase 99% do parlamento. O que é o deputado? O deputado é o representante do povo. O deputado representa o povo. O deputado tem que estar próximo, sim, para ouvir as dificuldades, para levantar as necessidades. Quanto maior a proximidade, quanto maior a sintonia entre o representante, que é o parlamentar, e o representado, que é o povo brasileiro, quanto maior essa sintonia, maior e melhor será a qualidade da representação política brasileira.